Hoje, dia 26 de outubro, quarta-feira, vamos ver o tema A Filha de Lázaro. Jesus, mesmo antes de aparecer como ser humano aqui na face da terra, ele fez ressurreições. E nós vemos pessoas de toda cultura, todo tipo, vários graus de importância na sociedade, destaques, outros não. Jesus não fazia diferenciação para dar a bênção. E a maior prova está aqui, na palavra de Deus. Vemos que Moisés foi o mais importante líder, ser humano, guiando o seu povo, o mais importante de todos os tempos. E ele foi ressuscitado. Vemos também a viúva fenícia. A viúva fenícia, que nem mesmo era israelita, e seu filho foi ressuscitado. Vemos a rica sunamita, cujo filho também foi ressuscitado. Vemos também a viúva da cidade de Naim, pobre, e cujo seu filho, o único filho, morreu. Jesus foi ali para ressuscitá-lo. Agora nós estamos vendo a filha, única filha de 12 anos, do chefe da sinagoga, Jairo. Ali, entre os judeus, havia muitas sinagogas. A maioria absoluta e seus membros não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles seguiam os ensinamentos judaicos da época de que era impossível o Messias vir de uma família pobre, ser de Nazaré, cujo pai era desconhecido, e que não havia nenhuma significância naquele homem. Eles acreditavam nisso, eles esperavam que o Messias ainda viria, pregava isso. Acreditavam nisso, mas não acreditavam que Jesus era o Messias. Era simples e pobre, nasceu numa cidade insignificante e perigosa, mas era o Messias. A maior prova disso, de que eles não aceitavam Jesus como Messias, mesmo Jesus sabendo disso, quando começa o seu ministério, ele vai até uma das sinagogas, é convidado para ler, abre o Antigo Testamento, e ali está indicando como seriam as atividades do Messias. E ao terminar a reflexão dele, ele fecha o livro e diz: esta profecia está sendo cumprida hoje. Eu sou o Messias que deveria vir. Eu sou o Messias que este livro sagrado está dizendo: eu sou o Messias.
falou isso para as pessoas da sinagoga. E eles ficaram tão revoltados com isso, em que um marceneiro, insignificante para eles, se declarasse o Messias. Ora, naqueles tempos, muitas pessoas se declararam Messias. Muitas pessoas eram chamados Jesus. Eles achavam que, em vez de estudar o que aquilo estava sendo pregado, eles confiaram na tradição deles. É mais um charlatão que está aqui. E Jesus, ao sair dali, ele foi perseguido. Agarraram Jesus e queriam matá-lo. Todo aquele povo virou um alvoroço e queria matar Jesus, porque ele disse que era o Messias. Mas agora o chefe de uma dessas sinagogas acaba tendo um problema sério com sua única filha, o qual amava, era o centro da sua vida. Não tinha algo mais importante do que sua filha, que já estava ficando mocinha, e ela ficou seriamente doente. Procurou os médicos mais famosos que tinham na época, gastou um dinheirão, com outro, com vários remédios diferentes, mas ela ia ficando pior, e ele via que não havia solução. Não havia solução, ela iria morrer. A situação que ela estava, já estava nos últimos suspiros dela. Quando ele, no seu desespero, ele toma uma decisão inédita. Ele deixa o orgulho de lado. Ele deixa a presunção de lado. Ele deixa a sua cultura, a sua posição, a sua fé nas histórias que os seus líderes contavam do Sinédrio, e vai e se lembrou que um dia Jesus falou que era o Messias. E veio à sua mente, despertado pelo Espírito Santo, será mesmo? Ele deve ser, vamos fazer um teste, ele deve, é o único jeito eu vou atrás dele. Jesus! Sabe, às vezes nós também recebemos tragédias na vida e ficamos nos perguntando: por que Deus, que é tão amoroso, deixa as tragédias entrar na nossa vida? Ele não está vendo? Ele não é poderoso? Ele não é onisciente? Ele não está sentindo o que eu estou sentindo agora? Tragédia chegou aqui. Deus não poderia me livrar dela? Ele não quer livrar-me dela? Mas nós somos tão pequenos no pensamento, que o próprio Deus diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque eu penso o de melhor sobre você. E vou fazer o melhor para você.
uma tragédia pode nos levar aos pés de Jesus e jogar nosso orgulho no chão, nossa prepotência, nossas tradições erradas, nossas posições orgulhosas, nosso coração duro tem que ser quebrado. Jesus precisa colocar um coração sensível, espiritual dentro de nós. Jairo estava precisando disso, de uma tragédia, para ganhar a salvação. Não por causa da tragédia, porque a tragédia o levaria mais perto de Jesus. E realmente isso aconteceu. Às vezes a tragédia acaba por afundar a nossa crença, porque nós decidimos não dar uma oportunidade para Deus. Já julgamos Deus e condenamos Deus. E ficamos em cima do muro, ou seja, do lado de Satanás. Mas Jairo não fez isso. No seu desespero, ele atendeu a voz do Espírito Santo. Correu até Jesus. Foi até Jesus. Imagino que ele deve ter perguntado no caminho. E ele correndo, um chefe da sinagoga corria como um maluco. Onde está Jesus? Você viu Jesus? Onde está Jesus? E alguns diziam, eu não sei. Outros diziam, eu também não sei. E quem sabe alguém disse, eu ouvi falar que ele está lá em tal lugar. E lá ele foi, correndo, não parou nem um minuto. Ele pensava na sua filha. E pensava no que Jesus poderia fazer, criando uma esperança, fé. Foi desenvolvendo isso durante a sua angústia. E chegando lá, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele suplica por Jesus, ele implora Jesus, vai até a minha casa, minha filhinha, lhe diz. De 12 anos, ela está doente, morrendo. Vai lá, toca nela, e ela vai sarar, eu tenho certeza. Veja como esse período de sofrimento fez com que a fé brotasse no coração dele. O Espírito Santo estava trabalhando com ele. E agora ele faz essa declaração. Eu tenho certeza, Jesus, que se você for lá e tocar nela, ela vai sarar. O que ele estava querendo dizer? Eu creio que o Senhor é o Messias. Porque quando Jesus abriu o livro de Isaías e começou a falar, eu vim para curar os enfermos, eu vim para fazer andar os aleijados e tal, e tal, e tal, ele lembrou disso e creu nisso. Não sei se ele estava entre aqueles que queriam matar Jesus, eu não sei. Mas agora ele creu e disse, vai lá comigo, vem comigo. E Jesus foi. Quando você chama Jesus para ir na sua casa, na sua família, ele vai. Ele não vai negar nunca. No caso de Lázaro, foi chamado, ele demorou um pouco. Por que ele demorou? Era necessário demorar para que Lázaro morresse e ficasse 4 dias enterrado. Para depois ele fazer algo mais do que curar, que é ressuscitar. Então, Jesus às vezes pode demorar um pouco. Mas Jesus foi. Quando estava indo, vieram alguns funcionários dele e disseram, olha, não preocupa mais o mestre, porque sua filha já morreu. Mas Jesus vira para Jairo e diz, não tenha medo, continue acreditando, não tenha medo. E chegando lá, uma multidão desesperada, choravam desesperados, eram membros da sinagoga, eram amigos chegados,
A filha do nosso chefe morreu e para a morte não há solução. A morte é insolúvel, ou seja, não há solução. A morte é inevitável e chegou para a menina. E aí, Jesus não liga para o povo, fala. Só diz assim: por que vocês estão desesperados? A menina não morreu. A menina está dormindo. E realmente a morte é um sono. Porque tanto ímpios quanto justos vão ressuscitar. Um para a vida eterna, outro para a morte eterna. E entrou. A multidão queria entrar juntos, mas falou: não. Só vai entrar o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Comigo. Fecha a porta. E entrou lá, olhou a menina, se condoeu da menina, pegou a mão da menina e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. E ela imediatamente levantou e começou a andar ali na sala, no quarto, porque ela tinha 12 anos, sabia andar. Os pais ficaram: como alguém tem autoridade sobre a morte? É o Messias mesmo? E se abraçaram. E a vontade da família era falar para todo mundo que Jesus era o Messias mesmo. Mas Jesus diz: não fale para ninguém o que aconteceu aqui. Pelo contrário, vai lá, dê bastante alimento para a menina. Ela precisa comer. E então, Jesus saiu dali. Imagine que todos ficaram sabendo. Porque quando nós estamos cheios de alegria, não tem como segurar. Os 3 evangelhos relatam a mesma coisa. Esse episódio lindo. A coisa extravasou. Imagine agora a sinagoga de Jairo mudando as suas doutrinas, falando sobre Jesus, o Messias, pregando sobre Jesus. Isso Jesus quer fazer comigo e com você. Mesmo que venha tragédias, não se espante por causa das tragédias. Deus está no comando.